os preços são altos, eles não querem, de alguma maneira, estabelecer uma relação explícita entre os doadores de campanha e se recorre a esse tipo de prática caixa 2. Então, mas, por exemplo, nesse caso aqui, esse dinheiro veio do Kepler-Fels, que consta ter doações oficiais também ao Partido dos Trabalhadores. Por que pagar por fora? imagino, pelo que se fala, porque existe limites de doação, limites legais, existe também essas limitações políticas, existe esse campo de acobertamento que se faz para evitar a especulação. Tem vários tópicos, evitar leilão entre doadores, quem está dando mais, quem está dando menos. Existe toda uma prática Qual implantada. foi essa dívida era da campanha de 2010, isso? 2010, Da presidencial. presidencial. Quanto que foi o custo oficial? Dessa campanha de 2010, eu tenho a impressão que foi 58, 57 milhões, alguma coisa, beirando 60 milhões. Isso Primeiro e segundo turno. Isso pago de maneira oficial para a sua empresa? Sim, claro. Então, diante desse valor, 50 e tantos milhões, por que pagar ainda 4.500 por fora? Exatamente porque nosso preço é fixado de acordo com as necessidades da campanha. O cliente, não é que seja o PT, o cliente nem sempre concorda em fazer esse pagamento pela forma explícita e oficial. Sempre encontra uma maneira justificada. Então, e novamente, é o que a dívida, o que gera dívida é isso. O senhor não acha assim que receber esses pagamentos por fora significa trapaça em campanha? Eu acho que significa, antes de tudo, um constrangimento profundo, é um risco, é um ato ilegal. Eu acho que precisa se rasgar o véu de hipocrisia que cobre as relações políticas eleitorais no Brasil e no mundo. Mas não defendo, sempre lutei. Se o senhor fizer uma pesquisa, perdoe, ou alguém fizer uma pesquisa, ver que os custos oficiais de minha campanha sempre foram mais altos. Por quê? Porque eu exigia mais isso, o que se pagava antes, o que se paga depois, mas nunca consegui realizar em toto. Para mim, não seria podia dizer simplesmente não aceito receber dessa forma? Não, em tese, sim. Mas quando você vive dentro de um ambiente de disputa, de competição, um ambiente profissional, mesmo quando ele é evado de tipo de práticas que não são as mais recomendáveis, você termina tendo que ceder. Ou faz a campanha dessa forma ou não faz. Ou vem outro que vai fazer dentro dessa porta e termina virando vício. Eu acho lamentável, é uma coisa que eu me arrependo, inclusive sempre lutei contra, mas sempre fui vencido. Por que o senhor não falou isso quando o senhor foi ouvido no inquérito? Por várias razões. Primeiro, por questões psicológicas, digamos, questão política e questão profissional. A psicológica é o susto da própria prisão. Nós sabíamos, porque vimos pela imprensa, etc., que estavam sendo investigados, mas eu, sinceramente, jamais imaginaria que pudesse ser preso da maneira que fui. Então, o choque. Eu estava na República Dominicana, quando fui informado, peguei um avião, vim para cá, me apresentei, estava quase 2 dias sem dormir, com várias horas. Então, esse ponto. Segundo, lhe confesso, uma questão de querer romper, do ponto de vista profissional, um contrato de confidencialidade com o partido. Terceiro, do ponto de vista político, eu achava que isso poderia prejudicar profundamente a presidenta Dilma. Nesse momento, eu raciocinava comigo, eu que ajudei, de certa maneira, a eleição dela, não seria a pessoa que vai destruir a presidência, de trazer um problema. Nessa época já iniciava um processo de impeachment, mas ainda não havia nada aberto. Eu sabia que isso poderia gerar um grave problema, sinceramente, até para o próprio Brasil. Porque, então, na soma disso tudo, é uma decisão difícil, decisão equivocada, mas a primeira reação minha foi essa. Foi exatamente. Citando o senhor mesmo do seu depoimento no inquérito policial de 25 de fevereiro, o senhor disse o seguinte, que esses depósitos eram recursos recebidos de campanhas do exterior. Isso não é verdadeiro, então? Nesse caso, não. Mas eu sou um profissional brasileiro, talvez mais tenha feito campanhas no exterior e recebi de várias campanhas dessa forma. E alguma parte nessa conta. O senhor também declarou, aí, citando o que o senhor disse literalmente, que nega que a conta tenha recebido qualquer valor originado das campanhas presidenciais do Brasil. Isso eu respondi anteriormente.
Excelência. Que nega que os pagamentos realizados por Luiz Kornick possuam qualquer relação com os serviços prestados no Brasil. É a mesma resposta, o mesmo tipo de argumentação, e a mesma pressão psicológica e política que eu me autocoloquei. E não seria mais fácil para o senhor demonstrar boa-fé, dizer pura e simplesmente a verdade desde o início? Não, visto de trás para diante, numa engenharia reversa, sim, mas no momento não me parecia esse caminho. É uma pressão muito grande que eu fiz ali. O senhor recebeu pressão de terceiros? Não, apenas da minha consciência profissional, da minha fidelidade e relação afetiva com pessoas.